Bem, hoje vamos fazer mais um intervalo na nossa viagem. A viagem vai se prolongando, mas acho que não faz mal. Hoje vou falar da história da palavra ok, que está num livro que eu vou recomendar no final deste episódio. Portanto, no final vou dizer que livro é que é. É um livro que não está em português, é um livro sobre palavras, sobre a criação de palavras em geral do inglês, mas neste caso a palavra acabou por ser uma palavra de muitas línguas. É se calhar, não sei, mas é possível que seja a palavra mais universal que existe. É hoje usada em muitíssimas línguas, com a forma ok, e em geral com um significado muito parecido de língua para língua. A palavra quer dizer, se virmos bem, não exatamente concordo, mas sim entendi, tudo bem, está bem, algo assim. O algo assim não é o significado, é o que eu queria dizer. E é uma palavra muito útil, no fundo, e é também por isso que se espalhou tanto. Agora, qual é que é a origem? A origem está envolta em notícias falsas, digamos assim, e não só está envolta, a sua origem, não só a sua origem está envolta em notícias falsas, como depois acabou por ser a origem de muitas outras notícias falsas sobre a origem da palavra. Não sei se isto foi claro. O que eu quero dizer é, na origem da palavra está uma notícia falsa. E depois a própria palavra deu origem a notícias falsas. Pronto, vamos começar no início. Primeiro, há várias histórias. Há quem diga que tinha a ver com o número de mortes na guerra. Há muitas histórias sobre a palavra ok. E aquilo que eu vou contar foi investigado nos últimos tempos pela pessoa que está, aliás, referida no livro que eu vou depois dizer. Eu não me lembro exatamente o nome da pessoa que depois conseguiu descobrir a verdadeira origem que está registada. Há uma certeza bastante forte que é esta a origem certa da palavra. Portanto, vou contar a história que está depois relatada neste livro, que já agora posso dizer o título. É The Hidden History of Coined Words by Ralph Keyes. Ou seja, a história secreta das palavras criadas. Coined, agora não me estou a lembrar exatamente da tradução certa, se alguém se lembrar, comente. Portanto, tudo começa no final dos anos 30 do século XIX, quando era um hábito, já sabemos que por vezes há estas modas, era um hábito entre os jornalistas dos Estados Unidos criar abreviaturas brincalhonas com, digamos, ortografia alternativa. Portanto, uma abreviatura possível seria, em vez de All Correct, com A-L-L-C-O-R-R-E-C-T, faziam a abreviatura com All, com O, Correct com K, O-K. Isto é a primeira parte da história, isto não explica tudo, até porque eles tinham muitas abreviaturas deste tipo, muitas mesmo, e nenhuma teve o sucesso que OK teve. Posso dar outros exemplos, também se usava, por exemplo, All Right, com O-L-L-W-R-I-G-H-T, e seria O-W. Para No Go, ou seja, não ir, usava-se No com K, por isso era KG. To come era TK, o come escrito com K. Havia muitas, e uma delas era All Correct, OK, era uma abreviatura brincalhona, como eu disse. Isto era entre os jornalistas, de vez em quando aparecia escrito como... Era uma piada entre os jornalistas. Em 1840 houve uma campanha eleitoral para a presidência dos Estados Unidos. E um dos candidatos era o presidente Martin Van Buren, que tinha uma alcunha relacionada com a terra de onde ele vinha, que era a alcunha era Old Kinderhook, que se podia abreviar para OK, OK. E então ele usou um slogan que era Vote for OK. Aqui o OK não significava tudo bem, não significava all correct, era um slogan para aquela alcunha, mas a verdade é que todos sabemos como é que as campanhas são intensas. Todas as pessoas estavam a ver aquele OK, aquele OK em todo o país, e por isso aquelas duas letras estavam muito presentes no espírito das pessoas durante aquele ano de 1840. Ora, em Nova Iorque, também neste ano, também no meio desta agitação política, houve um jornal que decidiu
brincar com um ex-presidente, com Andrew Jackson, que era conhecido, tinha a fama, provavelmente algo injusta, de não saber escrever. Então surgiu uma história no jornal de Nova York, isto está documentado aqui neste livro que eu disse, o livro que eu disse representa as referências, que disse que o presidente Andrew Jackson, quando era presidente, dizia aos seus colegas, aos seus assistentes, para, em tudo o que ele concordava, escreverem OK, all correct. Isto com a intenção de gozar com ele, de dizer que ele não sabia escrever. Reparem como o jornalista que escreveu esta peça criou uma notícia falsa. Com base naquela brincadeira jornalística, ele pensou, bem, vamos brincar aqui com o presidente, com o ex-presidente, dizer que, na verdade, ele é que usava esta abreviatura e, neste caso, era uma prova da sua ignorância. Não era nenhuma brincadeira, mas sim ignorância de como se escreve, ignorância ortográfica. Esta história espalhou-se pelo país também. Vários jornais publicaram esta ideia. E reparem, é muito normal nos Estados Unidos que o partido que não é o partido do presidente goze com o uso do inglês do presidente. Isto já aconteceu com muitos presidentes dos dois partidos. Lembro-me muito de ver muitas críticas ao uso do inglês de George W. Bush, mas também críticas ao uso do inglês de Barack Obama. E eu sei que as pessoas lembram-se mais das críticas a George Bush, que tiveram mais eco por cá, mas também aconteceu com Barack Obama, também aconteceu obviamente com Donald Trump, também com Biden. Todos os presidentes acabam criticados pelo uso do inglês, com mais ou menos justiça. Isso depois já depende da opinião de cada um. Mas a verdade é que esta história que serviu para atacar Andrew Jackson espalhou-se pelo país, foi publicada em todo o país, e por isso temos aqui uma espécie de tempestade perfeita para que as pessoas vissem aquela palavra e a reconhecessem e se lembrassem dela, e de repente, se calhar inicialmente por brincadeira, as pessoas começaram a dizer ok, all correct, tal como o presidente supostamente dizia, tal como os jornalistas diziam a brincar e tal como estava impresso em cartazes nas eleições de 1840. E começaram a dizer de tal maneira que ficou mesmo integrada na língua inglesa, e depois a língua inglesa espalhou-se pelo mundo e tornou-se uma língua muito importante ao longo do século XIX e ao longo do século XX, e esta palavra foi a cavalo da língua, e não só foi a cavalo, como foi, provavelmente por ser muito útil, uma das palavras mais importadas em mais línguas, mesmo línguas que não importam assim tantas palavras do inglês, têm a palavra ok. Ok aparece em muito lado e é hoje uma palavra de muitos países e de muitas culturas. Em Portugal, se formos olhar para os registros escritos, parece ter começado a ser usada ali em meados do século XX, pelo menos no registro escrito, mas é provável que já fosse usada anteriormente. E está bastante enraizada agora na nossa língua. E é esta a história verdadeira da palavra ok. Lembro que o livro é The Hidden History of Coined Words, de Ralph Keyes, e é um livro muito, muito interessante e muito bem escrito sobre muitas das palavras que os ingleses e americanos, e não só, usam, e algumas delas acabaram também nas bocas de muitos outros povos. Então, até amanhã.